Bom, aqui seria a primeira tela, né? Eu tenho aqui um campo para digitar as certidões, digitar outros feitos, normalmente a entrega de ofícios, ou então alguma ordem judicial que não tenha o mandado, mas é cumprida no nosso próprio veículo. E aqui os relatórios, né? Essa primeira guia aqui de certidões, essa aqui é a primeira tela, né? Então aqui eu tenho a numeração dos autos, né? Aqui é a identificação do processo, o tipo da parte, que é selecionado aqui, né? Informa aqui o nome da parte, aqui requerido, o nome do requerido, o tipo de ação, a data da certidão e a data de inclusão no relatório, tá? Aqui a quantidade de diligências, a quantidade de positivas, negativas, sem cumprimento, se foi cumprido em substituição a outro oficial. Aqui é a certidão propriamente dita, né? No caso das positivas, aqui é o tipo de ato. Esses aqui são os atos de conhecimento, né? Ficam aqui em cima. Citação para hora certa, notificação. Aqui, identificação das partes, né? De quem foi alvo desse ato, se recebeu a contrafé, se exarou ciência. Aqui no campo finalidade, um resumo, né? Do que tenha sido mandado. E essa outra parte aqui seriam os atos executivos, né? Avaliação, busca e apreensão, condução, prisão. E aqui também seria preenchido com a descrição do ato. Aqui as diligências negativas, né? Que a gente seleciona o ato, mesma coisa. Os atos de conhecimento, aqui os executivos. Aqui a gente, no caso das negativas, né? Relaciona as partes que não foram localizadas. No campo ocorrências, né? A gente informa as ocorrências que aconteceram no cumprimento do mandado. Aqui, por exemplo, a requerente não residia no endereço indicado. E no campo de requerimento, eu já faço o requerimento para que seja atualizado o endereço, fazendo constar o endereço atual, que aí já facilita no cumprimento, né, de novas diligências no mesmo processo. Tem a opção de imprimir individualmente essa certidão, né, ela sai desse jeito aqui, ó. Então, aqui já sai com todos os campos concatenados, né? Aqui é procedimento de intimação das pessoas abaixo relacionadas. Aqui diz a pessoa, informa se aceitou a contrafé ou ciência, a finalidade, ocorrências e o requerimento, né? E aqui embaixo a data, né, da certidão. Então, a dinâmica aqui é a seguinte. Digita-se, né, todas as certidões de uma vez e ao final do dia a gente vai no campo de relatórios e informa a data. Por exemplo, aqui, dia 16. Quando a gente manda imprimir certidões. No caso, aqui no dia 16 foram apenas 5 certidões. Então, as certidões são impressas dessa forma. Então, a gente vai certificando, colocando o mandado de lado, né? Então, ao final do dia, imprime tudo na ordem, a gente faz só juntando a certidão ao mandado correspondente. Agora aqui, os relatórios, né, de produtividade. Aqui a gente coloca o período para o ressarcimento mensal. Por exemplo, aqui já para o mês de abril, né, seria de 26 de março a 25 de abril. O relatório sai desse jeito, identificando o processo, a quantidade de pessoas, né, que tinha para intimar no caso, a data de inclusão do relatório, a quantidade de positivas, negativas e sem cumprimento. Ao final, eu tenho aqui o total, né? 109 positivas, 41 negativas, aqui o somatório, né? 150 diligências efetivamente cumpridas, aqui excetuado as sem cumprimento, que foram, no caso, 6.
Aqui a gente estava utilizando o banco de mandados da seguinte maneira: o que ultrapassava as 150 de um mês, a gente inclui no mês seguinte. Este mês, por exemplo, a gente teve a realização de algumas sessões de tribunal do júri que acabaram impactando no nosso tempo a cumprir os mandados, né? Então, deixa eu ver aqui. Os mandados que foram cumpridos nesse período de 1º a 20, olha só, foram 124 mandados. A nossa média normal aqui é de 200, tá? Então, 114 positivos, 10 negativos, 2 sem cumprimento. Aí aparece 150 porque pegou, né, o que sobrou do mês de março. Aí já é incluído aqui no outro relatório. Esse aqui é mais para um controle estatístico nosso, né, para a gente saber como é que está sendo o nosso desempenho aqui. Então, tendo uma maneira de implementar isso aqui no próprio Temis, né, seria, na minha opinião, a única forma do tribunal conseguir aferir com exatidão não diria as diligências, porque a quantidade de diligências obviamente não seria possível, mas a quantidade de mandados efetivamente cumpridos, né? Poderia ter uma outra opção para cada mandado, né? A gente selecionar o tipo de mandado que seria, e aí sim, se fosse possível, colocar um peso, digamos, um mandado que fosse de busca e apreensão, equivaleria a tantas diligências. Hora certa a tantas diligências. Acredito que seria, assim, a curto prazo, né, a melhor opção a ser adotada hoje.